Meus irmãos, vamos então orar para iniciarmos a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Levítico. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças por esse dia, nós te damos graças porque o Senhor nos dá esse privilégio agora de nos reunirmos juntos e aprendemos mais a Tua Palavra e pedimos, Senhor, a Tua bênção, que o Senhor assim nos edifique, nos ensine mais, se revele mais a nós e tenha também, Pai, misericórdia de mim, para que eu possa falar a Tua Palavra com fidelidade e ser um instrumento do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, Levítico, um livro que não é muito bem amado pelos cristãos, um livro que muitas vezes é deixado ali de lado, que nós achamos que ele é meio chatinho, e porque nós não temos mais o sistema de templo, de sacrifícios como os judeus tinham, nós muitas vezes consideramos o Levítico desnecessário. Eu tenho certeza que talvez você já começou a ler a Bíblia e começa bem, Gênesis, que é narrativo, Êxodo, que é narrativo, mas quando chega Levítico, o que dá vontade de fazer? Vamos pular, né? Para que ler Levítico? É tanta lei, nem tem tempo mais. Números, genealogia, para quê? Vamos pular. Deuteronômio, que repete toda a lei, a gente já leu, para que ler? Vamos pular. O que é mais gostoso ler? Narrativa. Então vamos já para Josué, para a conquista da terra, e assim a gente vai. E nós deixamos de lado então um livro que é extremamente importante e que molda todo o entendimento para o restante do Antigo Testamento e que tem uma mensagem belíssima. Agora eu pergunto, quem aqui recentemente, eu vou ser bem generoso, recente eu vou dizer no último ano, leu o livro de Levítico? 3 pessoas. Aqui a gente já tem uma média para perceber como que às vezes Levítico é meio deixado de lado. É o time B, vamos dizer assim. Quando você pensa em Levítico, por mais que eu já tenha falado aqui algumas coisas, o que te vem à cabeça? Leis, genealogia, o que mais? Sacerdócio, rituais, sacrifícios. Pois bem, tudo isso faz parte realmente de Levítico. Só que nós vamos ver a beleza de Levítico e tudo que ele pode oferecer e ofertar a nós. Levítico, ele está conectado diretamente a Êxodo, que quando Deus salva o povo do Egito, tira o povo do Egito e agora então está instruindo o povo. Lembre-se de que até mesmo em Gênesis, Deus está ensinando a identidade do povo, qual a raiz do povo, da onde eles vieram. Em Êxodo, Deus está mostrando o Deus que salva, e agora em Levítico, Deus está ensinando o povo a como se relacionar com Ele. Em primeiro lugar vem a salvação, e depois a instrução de como se relacionar com Deus. Isso também acontece conosco. Primeiro Deus nos salva, nos resgata, e depois nós passamos a sermos instruídos por Deus pela palavra a como vivermos com Deus, a como nos relacionarmos com Deus. E Levítico, então, ele tem um propósito fundamental. Passa por favor o slide, meu irmão. Acho que eu não coloquei antes, as divisões. Ele vai então falar, depois eu falo, no próximo slide, eu confundi aqui. Levítico tem 5 divisões principais. Capítulo 1, capítulo 7, as instruções sobre os tipos de ofertas. E nós temos 5 tipos de ofertas que Levítico vai mostrar para nós. O capítulo, então, 8 a 10, ficou errado do 5, é a instituição do sacerdócio. O capítulo de 11 a 15, a lei acerca da pureza. O capítulo 16, o dia da expiação. E depois, o último bloco, lei sobre santidade. E nós vamos tratar um pouquinho melhor cada um dessas divisões. Então a mensagem principal de Levítico, que agora sim é o próximo slide, passa por favor,
nós temos santidade e expiação. Nós vemos então como Deus, Ele é santo, e como Deus agora vai trabalhar, ensinar como o povo deve ser santo e como o povo vai se relacionar com Deus que é santo. É uma revelação de Deus e é uma instrução de Deus de como o povo deve trabalhar com Ele mesmo. E o contexto histórico, como falei, Deus ensinando o povo agora a sua nova identidade. Lembre-se, o povo ficou no Egito 430 anos. Muita influência da cultura dos deuses egípcios, e agora Deus tem que moldar o coração do povo, tem que ensinar quem Ele é, e ensinar o povo a se relacionar com a santidade de Deus, com a presença de Deus. Só que Deus não está pegando crianças. Ensinar crianças é mais fácil. Ensinar adultos, mudar toda a visão, a cosmovisão de um adulto é fácil? Pois bem, por isso nós vemos tantas vezes Deus repetindo as instruções, Deus se revelando, trabalhando com o coração de Israel para que tenha mudança de mentalidade e ele entenda, perceba e veja quem é o Deus que o salvou e como se relacionar com esse Deus. E Levítico então é um livro-chave para esse entendimento. Alguma dúvida daqui? Não? Bom, nós vamos passar então para a primeira parte do livro, que vai falar a respeito dos sacrifícios. E nós temos então 5 tipos de sacrifício: holocaustos, oferta de cereais, sacrifício pacífico, oferta pelo pecado e oferta pela culpa. Você consegue distinguir a diferença entre eles? E a cara de vocês de olhar para isso é bonito de ver que a gente quase não estuda Levítico, né? Quase a gente não entende o sistema do Antigo Testamento. Vamos então rapidamente falar sobre cada um deles. Holocausto. O holocausto era um animal que era sacrificado, só que o holocausto ele era consumido por inteiro. Era uma entrega por completo. E a ideia aqui do holocausto é uma adoração. Você adora a Deus e é uma entrega por completo que você dá. Nenhuma parte do animal é deixada de ser queimada. O animal é queimado por completo e o aroma então sobe até Deus. É um sacrifício por completo de adoração. Oferta de cereais é o único tipo de oferta que não envolve sangue, né? É uma oferta de gratidão a Deus pelo sustento, pela forma como Deus cuida do povo. Então o povo poderia fazer as ofertas de cereais. Sacrifício pacífico. Esse envolve um pouco de comunhão. E por quê? Quando o animal era levado para ser sacrificado, não era todo o animal que era queimado. Ele era dividido. E parte do animal queimado, o ofertante, ou a família do ofertante, ficava com parte dele para fazer então um banquete e fazia então um tempo de comunhão da família. Então deu para entender? Parte do animal era queimado e parte do animal depois a família fazia um tempo de comunhão e comia esse animal. Nós temos esse exemplo claro com Ana. Quando a família de Ana, eles vão até o tabernáculo para adorar, lembra-se? E depois eles vão então participar de um banquete. E Ana, quando o povo, a família está reunindo, comendo o banquete, ela vai de novo no tabernáculo orar. Que nós temos lá todo o processo, né? Que o sacerdote acha que ela está embriagada e tudo mais. Eles estavam então oferecendo um sacrifício pacífico que envolve comunhão. Então nós temos aqui holocaustos, que é uma adoração por completo, oferta de cereais, que é gratidão, sacrifício pacífico, comunhão, a gente pode dizer assim. Nós temos depois aqui a oferta pelo pecado
e a oferta pela culpa. E talvez esse seja um pouquinho mais difícil da gente entender, né? E qual que é a diferença entre os dois? A oferta pelo pecado são aqueles pecados que o povo comete sem a intenção de pecar. Você já pecou sem intenção? Não sei se fica muito claro, mas é um tipo de pecado involuntário, né? Não é aquele pecado que você planeja, que você arma tudo, que você esquema tudo para depois como agir. Simplesmente você peca contra Deus. Você faz algo que é errado contra Deus e você fala, opa, pequei. Então essa oferta do pecado, a pessoa ainda então tinha as normas de como fazer essa oferta, as instruções para esse pecado. Mas depois nós temos a oferta pela culpa, que são aqueles tipos de pecado contra Deus e contra o próximo, em que praticamente nós temos a intenção de pecar, onde nós maquinamos o mal, nós agimos contra o mal do próximo e também ofendemos a Deus. Você já sabe que tipo de pecado, alguns tipos de pecado que nós maquinamos, não é? Tiago fala que muitas vezes nós geramos o pecado na nossa mente. Nós vamos então alimentando o pecado na nossa mente até que ele venha à luz e gera então a morte. E eu, quando falo sobre Tiago, nessa questão de gerar o pecado, né, o exemplo mais fácil da gente entender é a questão do adultério. Ninguém comete adultério no estalar de dedo, né? Então, dois pecados diferentes. Uma mentira, ou entre aspas, a mentirinha que a gente conta no dia a dia. Por exemplo, você perdeu hora na sua casa, tem o seu trabalho, você chega para o seu chefe, o que você vai fazer? Ou é tentado a fazer? Contar uma mentirinha. Ah, o pneu furou. Ah, eu peguei o trânsito. Ah, meu filho passou mal. Para que isso não se retorne em consequências para você. Você gerou rápido aquele pecado, não foi? Agora, um adultério não é tão rápido assim. Você precisa ter contato com uma outra pessoa, seja um homem ou uma mulher, criar vínculos, laços, conversar, marcar um ponto de encontro, pensar uma maneira em que você acha que não será descoberto. Tudo isso envolve que você vai deixando alimentar, e é um negócio proposital, né? Então são exemplos assim mais radicais, mas que mostram que muitas vezes nós pecamos de maneira consciente, nós pecamos de maneira intencional, sabemos que aquilo é um pecado, mas mesmo assim nós o cometemos. Sabemos que muitas vezes fazer o mal para o próximo é um pecado, e muitas vezes o cometemos, e aí então é uma oferta pela culpa. E nessa oferta pela culpa, quando você vai ler ali os primeiros capítulos de Levítico, Deus exige também uma reparação. Não é apenas a oferta pela culpa, mas uma restituição pelo dano que você causou, seja a pessoa, seja o próprio Deus. Então você dá a oferta e dá algo mais ainda para mostrar que o seu pecado, ele causa danos, e ele precisa então ser recompensado. Tudo bem até aqui, essa primeira parte, os 5 tipos de ofertas. E nós passamos então para a segunda parte do livro, que é do capítulo 8 até o capítulo 10, que vai falar sobre a instituição do sacerdócio. E aí Arão então vai instituir os seus filhos, como também uma linhagem de sacerdotes. E nós temos aqui um evento muito interessante, nós vamos tratar sobre isso. Mas você se lembra que quando em Êxodo Deus deu as instruções para a forma de construir o tabernáculo, Deus também disse das formas das roupas dos sacerdotes? Então o sacerdote, ele tinha tanto a responsabilidade moral
de ser então mediador entre o povo e Deus, porque lembra-se do tabernáculo, o povo ficava só no ato externo. Depois que aplicava o sacrifício, o sacerdote então que ia apresentar o sacrifício a Deus. Então os sacerdotes precisavam dessa santidade para fazer a mediação entre Deus e o povo. Eles eram a voz de Deus para o povo, o canal de Deus para o povo. Tinham que ter esse exemplo de vida. E as roupas simbolizavam isso, os símbolos que eles tinham mostravam essa santidade, né? Eles usavam também o colarzinho escrito santidade ao Senhor. Tudo isso para mostrar que eles eram separados especificamente para essa função. Mas vamos ler o capítulo 10, abra comigo o capítulo 10 de Levítico, os versículos de 1 a 7. Posso ler? Diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso, e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão: Isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou Misael, Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e lhes disse: Venham e tirem os seus parentes de diante do santuário, e levem-nos para fora do arraial. Chegaram-se, pois, os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão aos seus filhos, Eleazar e Itamar: Não deixem os camelos sem pentear, nem rasguem as suas roupas, para que vocês não morram, nem venham grande ira sobre toda a congregação. Mas os seus irmãos, toda a casa de Israel, poderão lamentar o fogo que o Senhor causou. Não se afastem da porta da tenda do encontro, para que vocês não morram, porque sobre vocês está o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. O que nós temos aqui? Filhos de Arão, que foram instruídos como deveriam fazer os ritos no santuário. Arão era o sacerdote junto com Moisés primeiro. Teve a instrução do próprio pai, de Moisés. Só que eles pensam: não precisa fazer dessa maneira. Vamos dar um jeitinho aqui, vamos simplificar. Para que fazer dessa maneira? Vamos fazer do nosso jeito. E eles levam então um fogo estranho para o lugar santíssimo. E o que acontece? Morrem. O fogo de Deus os consome e eles morrem. E aqui nós vemos Deus ensinando o povo o seguinte: não se deve brincar com a santidade de Deus. Deus era santo, e Ele ensina a forma santa de se relacionar com Ele, para que haja vida. E quando o povo então acha que se relaciona com Deus conforme os seus próprios preceitos, Deus está ensinando: não é assim. E esse evento gerou um grande temor em todo Israel, e eles perceberam: opa, é sério a coisa, Deus não está de brincadeira. Esse evento te lembra algum outro episódio? Ananias e Safira. Você consegue fazer uma conexão entre os dois? Vocês estão resmungando, meio inseguros, eu não estou conseguindo entender muito bem, né?
Vamos lá. Qual a conexão entre aqui Nadab e Abiú com Ananias e Safira? Levítico é o início da vida sacerdotal. Nadab e Abiú são os primeiros sacerdotes instituídos por Arão. O povo está começando a vida com o tabernáculo. Ananias e Safira é o capítulo 5 de Atos. É o começo do quê? O começo da igreja. O povo está se reunindo como igreja e começando a formar a sua identidade. E aqui nós temos algo então muito específico. Quando Deus está iniciando um novo ciclo, um novo processo, Deus então dá essas disciplinas mais fortes que assustam para mostrar de que Ele é um Deus santo, um Deus que leva as coisas sérias e para ensinar o povo a como se relacionar com Ele de forma também correta e séria. Nadab e Abiú tentaram levar para o altar fogo estranho. Ananias e Safiras, o que eles fizeram? Mentiram a Deus e ao Espírito Santo, achando que poderiam se beneficiar. Não precisavam mentir, era só eles darem a oferta que eles queriam. Mas como disseram, esse é o valor total do que nós vendemos, foram consumidos. Os dois eventos geraram um grande temor diante do povo. E quando vem esse temor, o povo passa a temer e a caminhar mais com Deus. Então nós temos dois casos em que Deus age de uma maneira mais intensa para ensinar o povo a temer, a caminhar com Ele e a mostrar como se relacionar com Ele, fazendo da forma certa, sem mentiras, com completa integridade. Tudo bem até aqui? Conseguiu fazer a comparação? Mais para frente teve os filhos de Eli, né? Tem os filhos de Eli que também eles fazem ofertas erradas, né? Que a ira de Deus se assente contra eles. Mas qual a diferença entre os filhos de Eli com Nadab e Abiú? Os filhos de Eli também adulteraram. Eles eram sacerdotes. E eles estavam fazendo o incorreto diante de Deus. A diferença é que Nadab e Abiú foram consumidos instantaneamente. No primeiro erro deles. Agora, com os filhos de Eli, parece que Deus não consumiu eles na primeira vez. Por que Deus permitiu que com os filhos de Eli, eles continuassem lá fazendo as coisas erradas por mais tempo? Deus esperou Eli e repreendeu eles, né? Aí ele não repreendeu. Perceba, nós estudamos isso em Apocalipse. Deus ele é misericordioso e Deus concede tempo ao homem para se arrepender. E o que a Beth falou, né? Nós temos lá que os filhos, Eli devia repreender, ensinar os seus filhos a fazer o correto. E eles não fizeram. Os dois únicos eventos em que Deus consome de maneira imediata é com Nadab e Abiú, com Ananias e Safira, para ensinar o povo o temor. Só que depois nós tivemos outros sacerdotes que fizeram coisas erradas. Nós tivemos outros homens no Novo Testamento e até hoje que fazem coisas erradas. Você não tem pastores que mentem no púlpito? Em nome de Deus? Por que eles não morrem na hora igual Ananias e Safira? Porque lembre-se, esses dois casos estavam na formação do povo, na sua vida espiritual. Deus está ensinando e se revelando. Os demais pecados depois, Deus vai tratando, dando ao homem tempo para se arrepender.
Deus, Ele é longânimo, e Ele trabalha dessa mesma maneira. Só que o juízo sempre chega, quando as pessoas não se arrependem. Com os filhos de Eli, não foi de maneira instantânea, mas chegou. Com aqueles que brincam com o nome de Deus, pode não ser instantâneo, mas vai chegar. Se não já chegou para muitos. Nós não devemos brincar com Deus, com a sua santidade e com a sua reverência. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Deu para entender? Sim? Falando ainda sobre o sacerdócio, os sacerdotes. Infelizmente, ainda hoje, nós temos uma mentalidade na igreja de que existe sacerdotes. Qual que era o papel do sacerdote? Fazer a mediação entre o povo e Deus. Por mais que na teoria você saiba que não existe mais sacerdotes, que todos nós temos livre acesso a Deus agora, mas a gente sempre acha que Deus tem uns queridinhos, que esses queridinhos, se orarem, Deus dá mais ouvidos a eles do que a nós. Quem são esses queridinhos? Os pastores. Você já viu aquela expressão, pastor, a sua oração é mais poderosa que a minha. Pastor, a sua oração é mais bonita do que a minha. Deus tem mais prazer em ouvir a sua oração do que ouvir a minha. Pastor, o senhor é mais íntimo de Deus do que eu, então Ele vai te ouvir mais. Ora por mim. Sabe onde acontece isso hoje? Aqui, nessa igreja. A gente não percebe que nós temos o privilégio do livre acesso a Deus. E nós sempre queremos pedir para que o outro nos represente diante de Deus. E a gente deixa de desfrutar da comunhão com o Senhor. Não tem nada de errado você pedir para mim, por Nelson, ou por qualquer pastor orar por você. Mas a minha oração não tem poder a mais do que a sua. Eu sou um homem pecador igual a você. Não é porque eu tenho um diploma de teologia do seminário e o presbitério me ordenou como pastor, que eu sou mais querido por Deus que você. A mesma graça que te salvou foi a mesma graça que me alcançou. O mesmo Deus que você serve é o mesmo Deus que eu sirvo. Não há diferença entre nós. Existe uma diferença. Ih, pastor, você está falando que não tem diferença? Tem. Sabe qual é a diferença? A vida de oração no dia a dia. E aqui eu não estou falando que eu sou mais espiritual que vocês, não. É que aqueles que não têm vida de oração no dia a dia, não têm comunhão com Deus, não têm relacionamento com Deus, não têm intimidade com Deus na sua semana, quando esse é solicitado para orar, ele entra em choque. Eu vou orar. Eu não sei orar, pastor. Por que não pratica? Porque não vive. Sempre depende de alguém orar por ele. Mas quanto mais você vive uma vida com Deus, de comunhão, de intimidade, de profundidade, orar se torna natural. Eu sei que tem pessoas que têm vergonha de falar em público. Não estou falando disso, você entende, né? Mas tem pessoas que não oram em casa. E aqui é apenas um reflexo do que elas são em casa. E elas sempre precisam de alguém intermediando a vida delas com Deus. Como pastor, muitas pessoas de fora da igreja às vezes mandam para mim mensagens ou perguntam: pastor, ora por mim, porque eu estou com um problema. Eu posso orar, não tem problema. Mas às vezes são pessoas que ainda não entenderam o evangelho de que elas podem se chegar. Nós temos a bênção de orarmos pelos outros, de fortalecermos uns aos outros pela oração. Não estou falando também disso, você entende, né? Você está conseguindo entender o que eu quero dizer.
nós não temos mais homens pecadores que fazem nossa mediação. Nós temos só um mediador, que é Cristo. Por meio dele, as nossas orações são ouvidas. Por meio dele, nos relacionamos com o Pai plenamente. Tudo bem daqui? Então, é ele que é nosso sacerdote agora. Sim, Cristo é o nosso sacerdote. Isso a gente ora, em nome de Jesus. Exatamente. Tá. Terceira parte do livro, capítulos de 11 a 15. Nós não vamos ler nenhuma parte desse livro, né? Só para saber. Aqui Deus vai começar então a dizer ao povo sobre aquilo que os torna puros ou impuros. E você vai perceber isso bastante no Novo Testamento. Pessoas que eram impuras. E nós temos alguns critérios para deixar as pessoas impuras. Alguém assistiu o vídeo que eu mandei ontem, na introdução do Levítico? 4 pessoas, 5. Um pouquinho mais, agora as mãozinhas começaram a pipocar, né? Ali o vídeo ele resume muito bem. O que faz as pessoas, o que são os elementos que deixam as pessoas impuras? Vocês se lembram? Tocar em alguma pessoa morta deixa a pessoa impura. A mulher, quando está nos dias da menstruação, ela está impura. Lembra-se da mulher do fluxo de sangue no Novo Testamento? Que ela estava constantemente impura porque não parava o corrimento. O que mais? Você se lembra? Comer alguns tipos, ou tocar alguns tipos de fungos ou cogumelos, que são também venenosos, deixaram as pessoas impuras. E depois nós temos alguns animais que, se comesse esses animais, eram considerados então como impuros. Indo ali para tocar no morto, a questão da mulher, a questão dos cogumelos, o que a gente pode entender é que tudo aquilo que está associado com a morte torna as pessoas impuras. Por quê? Deus, ele é vida. E as pessoas, então, para estar diante de Deus, têm que refletir essa vida. Então, na mentalidade judaica, a vida estava no sangue. Então, por isso que quando a mulher estava nos seus dias, escorria sangue, ela estava impura, porque estava lidando então com o sangue saindo do corpo, que era o entendimento de que a vida está saindo dela. A pessoa morta, não precisa nem falar, cogumelos, essas coisas mais venenosas também geravam morte. Então, tudo aquilo que tinha a ver com a morte, era então que trazia algo de impureza. A única forma que nós não temos como explicar muito bem são a questão dos animais. Quais animais são puros ou impuros? Então você tem teorias. Esses animais, como o porco, se não cozinhar bem, pode gerar a morte. E por isso que Deus não permitia que eles comiam porcos. Na verdade, não se tem uma explicação muito clara em relação a por que esses animais são puros ou por que outros são puros. Mas Deus descreve a diferença entre eles, e quando alguém se alimentava desses animais também eram se tornados impuros. Só que existe uma diferença. A impureza aqui não é algo de pecado. A pessoa impura não tinha que fazer um sacrifício de pecado pela impureza. O que acontecia com ela? Era temporário. Ela ficava impura por 1 semana ou por 2 semanas. E depois daquele prazo, cessava a sua impureza. Ou seja, às vezes tinha qualquer parte da vida comum que não estava relacionada com a vida, que a pessoa ficava então 1 semana ou 2 sem ir até o santuário e depois ela voltava. A mulher, quando estava nos seus dias,
Quando ela estava, não ia para o santuário, mas depois que passava, voltava à vida normal. Então, essa é a diferença, às vezes, entre a impureza, que são ligados com a morte, em relação porque Deus é vida, mostrando ao povo de que Ele é um Deus de vida. Só que em relação aos animais, lembra-se dos animais que a gente não tem como falar quais animais são impuros ou impuros, né? Por que hoje nós tratamos todos os animais como impuros? Marcos, capítulo 7, o próprio Jesus fala que contamina um homem não é o que ele ingere, mas o que sai da sua boca, do seu próprio coração, da onde vêm os pecados. Capítulo 10 de Atos, você se lembra? A visão de Pedro descendo no lençol com os animais e Deus dizendo para ele comer, que Deus havia purificado tudo, e Pedro fala: eu nunca comi um animal impuro na minha vida, né? E Deus fala: não é santo aquilo que eu santifiquei. Então, para nós hoje, nós não temos esse entendimento, porque nós entendemos de que o que nos contamina, nos traz impureza ao coração, não é o que nós ingerimos, mas o que está no nosso coração, o que sai. Nós temos essa atualização em Cristo e no Novo Testamento. Tudo bem até aqui? Pastor, será que tudo isso era para mostrar uma questão de pecado, assim, de impureza? Porque só quando vê Jesus que aí caiu tudo, né? Tem duas questões que você está falando, né? Pureza e santidade. Então, o homem que ele é santo, mas também ele é puro. É Deus que é santo e também que é puro, e Deus ensinando esse povo a ser santo e puro para se relacionar com Ele. Então, nós vemos no Levítico, tudo Deus falando: olha, como vocês devem viver comigo agora. Lembre-se que Deus está agora habitando no meio do povo. O tabernáculo era a barraca do centro, e as demais barracas ficavam ao redor do tabernáculo. Deus mostrando que Ele estava no meio do povo, como se relacionar com Ele, né? Ensinando a pureza e ensinando a santidade ao povo. Respondeu a sua dúvida? Não? Alguma outra dúvida? Podemos seguir? Jonathan? No caso dos animais, é associado também à questão de saúde, né? Porque, por exemplo, aves de rapina, urubu, gavião, é proibido. E hoje também ninguém vai comer esse tipo de... Sim, não, assim, grande parte dos animais tidos como impuros tem a questão de higiene de vida, de saúde, né? Mas não todos, né? Porque Deus lá das ordens, alguns animais não se encaixam nisso, então não tem como bater o martelo que é só isso, né? Você tem tentativas de classificações, né? A resposta que a gente pode dar assim, mais primária para isso talvez seja essa, mas isso não abrange todos. Isso. Os adventistas ainda não comem, né? Exato. Ele fala que os animais que têm prática do indivíduo, né? Tem algum significado? Então, a gente não sabe ao certo o porquê disso, a classificação, né? A gente tenta falar assim, é por causa de saúde, é por causa disso. Então, assim, a gente não sabe o exato porquê alguns são puros e os outros são impuros. Quarta parte do livro, o dia da expiação. E aqui é o ponto central do livro. Eu quero convidar você a ler comigo o capítulo 16 do livro de Levítico. Posso ler? O Senhor falou a Moisés depois da morte dos filhos de Arão, quando estes chegaram diante do Senhor e morreram. O Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre no santuário a qualquer hora, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra. Porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Mas é assim que Arão deverá entrar no santuário.
com um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada de linho, terá as calças de linho sobre a pele, porá o cinto de linho na cintura e se cobrirá com mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então porá essas vestes. Da congregação dos filhos de Israel, pegará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também pegará os 2 bodes e os porá diante do Senhor à porta da tenda do encontro. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo diante do Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Bom, o capítulo 16 todo vai fazer isso. Ao versículo 29, vamos ler o versículo 29, por favor. Isso lhe será por estatuto perpétuo no 7º mês, aos 10 dias do mês. Vocês se unirão e não farão nenhum trabalho, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês, porque naquele dia se fará expiação por vocês, para purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados diante do Senhor. Até aqui. Então aqui nós temos o dia da expiação, que é um momento muito importante para Israel. O dia que o sumo sacerdote vai entrar no Santo dos Santos e ele vai então aspergir sangue sobre o propiciatório para então haver perdão dos pecados de todo Israel. Mas você percebeu que tem aqui então 2 bodes, né? Tem o carneiro antes, que o carneiro o que é? O sacrifício pela vida do sumo sacerdote e da família, para ele estar santo para entrar no Santo dos Santos. Mas depois ele vai pegar 2 bodes, colocar na frente, vai fazer um sorteio. Um bode será sacrificado e o seu sangue será aspergido por todos os móveis e utensílios do santuário, e o segundo bode, o sacerdote vai colocar as mãos sobre ele. E a ideia de colocar as mãos, nós falamos isso na aula de Êxodo, é de transferir a culpa e os pecados sobre aquele animal, e esse animal então seria solto no deserto para ele ir embora. E esses 2 movimentos então vão mostrar 2 significados: o perdão, e lembre-se que o sangue é aspergido, né? O sangue significa vida, né? Então o sangue ali significa que alguém inocente morreu em favor de um culpado, para que haja então o perdão dos pecados. Só que o animal que vai pelo bode mostra que como Deus então pega esses pecados e afasta os pecados do povo. E nós temos uma ideia bastante bonita em relação a isso no Salmo 103. Algumas vezes nós lemos aqui no tempo de confissão. Você se lembra do Salmo 103? Versículo 8 em diante. Não? Vamos ler lá então o Salmo 103. Versículo 12. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Essa é a ideia aqui do bode, onde a culpa e o pecado era posto sobre ele, e ele então ia para longe, Deus afastando as transgressões dele. E no Salmo 103 tem uma visão mais clara para a gente hoje, do Oriente e do Ocidente. Alguma dúvida em relação a essa parte? Pastor, ficou um dito popular, né? Quando alguém falou, pegou outra bode
Exatamente. O bode expiatório, ele não tem nada a ver com Jesus. Sim. Uma pergunta importante. Porque o sangue de Jesus é a expiação pelo qual nós somos perdoados de todos os pecados. Só que existe uma diferença entre o bode expiatório e Jesus é chamado de cordeiro, né? Só que o cordeiro está associado com Êxodo, com a Páscoa, com a libertação, e o sangue também que era colocado sobre os batentes para que a ira de Deus não consumisse, né, o anjo da morte não viesse sobre eles. Jesus, no Novo Testamento, ele é o Cordeiro de Deus que nos salva, o sangue que nos livra, né, e nos protege, mas ele também, por meio do seu sangue, nos purifica de todo o pecado e nos salva. Ou seja, Jesus é tanto o Cordeiro quanto o bode, né? Ele é também o sacerdote, o sumo sacerdote que entra no templo. Jesus é tudo do tabernáculo. Ele é nosso mediador. Ele é o perfeito sacerdote que é puro, sem pecados. Ele é a oferta agradável ao Senhor. Ele é o cordeiro. Ele é o bode que é. Então Jesus é tudo, né? Tudo isso aqui são sombras que apontam para Cristo, que vai de maneira visível e concreta realizar tudo isso que tinha no tabernáculo e cumprir todas as leis religiosas de Israel, cerimoniais. Detalhe: no dia da expiação o povo tinha que fazer o quê? Jejum. Eles afligiam a alma, né? E afligir a alma é ficar tristes, uma contrição pelos seus pecados, uma maneira de chorar e sentir na pele os seus pecados, para perceber também a gravidade dos seus pecados. E Deus deu uma ordem, que eles tinham que fazer isso uma vez por ano, e dar aqui a data. E essa data até hoje é celebrada pelos judeus. É o dia de Yom Kippur, o dia da purificação, né? Claro que hoje não faz mais o sacrifício dos animais, porque eles não têm mais o templo, mas eles ficam de jejum, é o dia de perdão para eles, né? Quando teve o ataque lá em Israel 2 anos atrás, lembra que 200 israelitas morreram, né? 7 de outubro de 2024, né? Era o dia de Yom Kippur, porque os israelitas estavam no feriado dentro de casa, em jejum, né? Um só. Teve também uma guerra contra os árabes em 1973, que eles atacaram Israel no dia de Yom Kippur, que para Israel é o dia mais sagrado. Pastor, posso dar uma pergunta? Sim. Então, como que hoje o judeu é perdoado por causa disso? Se não tem mais sacrifício? Eles fazem a confissão, né? Eles não têm as leis cerimoniais do sacrifício de sangue, porque não tem templo. Então eles fazem apenas as orações. Então não existe mais sacrifício. Não, para os judeus não. Eles querem que o templo seja reconstruído, né? Para voltar a praticar isso tudo, né? Então eles modificaram por si só a lei para poder se adequar. Não modificaram a lei, eles não têm como cumprir essa parte da lei porque não tem o templo, né? O templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo, com Roma, né? Roma destruiu Jerusalém, destruiu o templo. Depois disso o templo nunca mais foi reconstruído. No local do templo hoje tem 2 mesquitas, aquela com o domo de ouro dourado, que é o terceiro local mais sagrado para os muçulmanos. Então aquele ponto de Jerusalém é um caos, né? Porque Jerusalém, você sabe que são montes, né? O Monte de Sião, o Salmo 125, né? Então, para construir o templo em Jerusalém, se você já construiu em casa com terreno, você tem que fazer o quê? Nivelar. E para nivelar você tem que fazer um muro de arrimo bem forte para aguentar, certo? O muro de arrimo do templo foi a única parte do templo de Salomão que resta. E para os judeus é o muro das lamentações, que eles lamentam a destruição do templo.
E é um muro de quase 10 metros. A terraplanagem é bem alta. Na parte plana, em cima, tá as duas mesquitas, cheias de muçulmanos, que é o mais sagrado para eles. Então, ali, vira e mexe, dá problema, né? Os judeus têm a expectativa de que, não todos, né, mas uma grande parte, de aconteça algum terremoto, alguma coisa que destrua as mesquitas, porque se eles mesmos destruírem, imagina o caos que vai dar no mundo, viu? Então eles querem que algum evento natural destrua as mesquitas e assim eles vão tentar reconstruir o templo. Então, só para vocês entenderem mais ou menos por isso que eles não fazem isso. Mais uma pergunta. A palavra templo está relacionada com sacrifício. O templo é o local físico do tabernáculo. O tabernáculo era móvel, né, que Deus deu para Moisés na peregrinação do Egito, da saída do Egito. Depois que Israel conquistou a terra prometida, ou parte da terra prometida, o tabernáculo ficou fixo. Não, era a barraca ainda, tudo mais. Era o mesmo jeito de Moisés, só que ficou fixo numa cidade. Davi quis fazer o templo, só que aí estava muito sangue, e Salomão construiu o templo, que aí sim são os mesmos utensílios do tabernáculo, só que agora não mais de tecido, mas de concreto, no lugar fixo que é Jerusalém, que é a capital. Então, o tabernáculo e o templo são a mesma coisa, só que em períodos diferentes. O templo é tabernáculo transitório, desmontável, e o templo fixo. Sim, o tabernáculo ficava em Samaria, porque quando houve a divisão do templo, a divisão do reino, né, o reino do norte fala assim, mas a gente nunca foi até Judá para adorar. Por que a gente vai agora? Vamos deixar o tabernáculo onde era aqui mesmo, o reino do norte, vamos parar de pagar imposto. Então tudo isso tem um contexto histórico que o Santiago muito bem lembrou ali para continuar. Vamos seguir, meus irmãos, para a última parte do livro, que nós temos então as leis sobre a santidade do povo. Então, como o povo deveria viver agora também. E isso envolve cuidados sociais, então cuidado com os pobres, a justiça social, a integridade sexual. E depois Deus também ordena a ele as festas. Não faça ideia não, são 7 festas. Eu quero ver se você se lembra quais são as 7 festas que Deus ordenou. Povo festeiro. Você se lembra quais são as festas? Páscoa, Pentecostes, Tabernáculo. A gente acabou de falar sobre uma agora. A purificação, o Yom Kippur. Faltam 3. Purim depois, com Esther, né? Nessa época não tinha Esther. Expiação já foi. Nós temos as primícias. Vou dar mais uma dica só, um instrumento musical. É uma festa com o nome de um instrumento musical. Trombetas. Né? Nós temos uma última festa que vocês não estão se lembrando. Jesus vai falar sobre os fariseus. Afastem dos fariseus com o seu. É a festa dos pães asmos, ou a festa sem fermento. Não? São 7 festas. Passa para o próximo slide, por favor. Agora ele põe. Agora põe. Né? Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação, tabernáculo. Ali a gente tem os significados. O Deus que salva, o Deus que chama a santidade, mesmo que o fermento é considerado como sinônimo do pecado. O Deus que recebe os primeiros frutos que o povo levava até o altar. O Deus que provê plenamente Pentecostes, que é da colheita por completa. O Deus que chama ao arrependimento, então as trombetas é uma preparação para depois a expiação. O Deus que trata o pecado, e depois o Deus que habita o povo no tabernáculo, que era uma lembrança da peregrinação pelo Egito. Então as 7 festas que o povo judeu celebrava por ano, e até hoje eles tentam fazer isso. Até hoje eles têm o tabernáculo, até hoje tem os dias de Yom Kippur,
que mostre tudo isso. Se lembraram? As festas agora dos seus significados, né? Então a quinta parte do livro vai dar essas ordens sobre como o povo deve tratar o cuidado social, os pobres, né, a santidade na relação sexual, e depois Deus também dando as festas para o povo também ser alegre. Alguma dúvida em relação aqui? A última parte da nossa aula, falando ainda nessa última parte do livro, está no capítulo 26 de Levítico, que ele é muito importante. E o capítulo 26 de Levítico, ele vai agora nortear todo o restante do Antigo Testamento. E por que ele vai nortear? Porque tudo que você lê depois dos livros narrativos, Samuel, Reis, Crônicas e depois os profetas, está com base no Levítico 26, que são as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. Eu gostaria, nós temos 15 minutos, gostaria que a gente lesse esse capítulo, a gente entender aqui a forma que Deus trata. Levítico 26. As bênçãos decorrentes da obediência. Versículo 1. Não façam ídolos para vocês, nem levantem imagem de escultura, nem coluna, nem ponham pedra com figuras esculpidas na terra de vocês, para se inclinarem diante dela, porque eu sou o Senhor, Deus de vocês. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário, eu sou o Senhor. Se andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então eu lhes darei as chuvas na época certa, a terra produzirá a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. A debulha dos grãos se estenderá até o tempo da vindima das uvas, e a vindima se estenderá até o tempo da sementeira. Vocês comerão o seu pão à vontade e habitarão em segurança na sua terra. Estabelecerei paz na terra. Vocês se deitarão e não haverá quem os atemorize. Afastarei da terra os animais nocivos, e pela terra de vocês não passará espada. Vocês perseguirão os seus inimigos, e eles cairão a espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100 deles, e 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Olharei para vocês, e os farei fecundos, e os multiplicarei, e confirmarei a minha aliança com vocês. Comerão os que estiver sobrado da colheita anterior, e para dar lugar à nova colheita, jogarão fora o que tiver sobrado do anterior. Porém, meu tabernáculo no meio de vocês, e não me aborrecerei com vocês. Andarei entre vocês e serei o Deus, o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito, para que não fossem escravos dos egípcios. Quebrei o jugo que pesava sobre vocês, e os fiz andar de cabeça erguida. Então aqui são as bênçãos. Você percebe que essa bênção você tem uma prosperidade alimentar, ou como era um povo que vivia da agricultura, então tudo que eles fossem colher ia durar até a próxima, ia ter tanta abundância que ia ter que jogar fora o antigo para guardar o novo. Fala das chuvas na época. Lembre-se que a região é uma região desértica, e eles precisam de água para poder então ter as sementes certas. E nós vamos ver depois que Israel é tentado a adorar um outro ídolo, que é chamado Baal, que é o Deus da chuva, porque eles precisam de chuva para provisão, né? Então Baal, você vê que eles vão recorrer a Baal porque eles querem encher a barriga e ter prosperidade, né? Mas Deus está prometendo tudo aqui para eles: família, filhos, paz dos inimigos, proteção, prosperidade, saúde, que vai afastar os animais, tudo se eles andassem de acordo com as leis das obediências. Mas aí Deus fala: mas se vocês se esquecerem dos meus estatutos, meus juízos, vamos ver o que vai acontecer? A partir do versículo 14,
E aqui um pouquinho maior, né? Mas se vocês não me ouvirem, não cumprirem todos estes mandamentos, se rejeitarem os meus estatutos e se ficarem aborrecidos com os meus juízos, a ponto de não cumprirem todos os meus mandamentos e quebrarem a minha aliança, então eu lhes farei isto: trarei sobre vocês pavor, fraqueza e febre, que façam desaparecer o brilho dos olhos e definhar a vida. Vocês semearão os campos em vão, porque os seus inimigos ficarão com a colheita. Voltarei o meu rosto contra vocês e serão derrotados pelos seus inimigos. Aqueles que os odeiam dominarão sobre vocês, e vocês fugirão, mesmo que ninguém estiver os perseguindo. Se ainda assim não me ouvirem, tornarei a castigá-los 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Quebrarei o orgulho da força de vocês, e farei com que os céus sejam como ferro, e a terra de vocês seja como bronze. Vocês gastarão as suas forças em vão, a terra não dará sua colheita, e as árvores da terra não darão o seu fruto. E se andarem em oposição a mim, e não quiserem me ouvir, trarei sobre vocês pragas 7 vezes piores, segundo os seus pecados. Porque enviarei para o meio de vocês animais selvagens, que os deixarão sem os filhos, acabarão com o seu gado, e os reduzirão a poucos, e as suas estradas ficarão desertas. Se ainda com isto vocês não se corrigirem, e não se voltarem para mim, porém andarem em oposição a mim, eu também serei contrário a vocês, e eu mesmo os ferirei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Trarei sobre vocês a espada vingadora da minha aliança, e então, quando vocês se refugiarem nas suas cidades, enviarei a peste para o meio de vocês, e vocês serão entregues nas mãos dos inimigos. Quando eu lhes tirar o sustento do pão, 10 mulheres poderão assar o pão de vocês num único forno, e os repartirão por peso. Vocês comerão, mas não conseguirão ficar satisfeitos. Se ainda com isto não me ouvirem, e andarem em oposição a mim, eu também, com furor, serei contrário a vocês, e os castigarei 7 vezes mais, por causa dos seus pecados. Terão de comer a carne de seus próprios filhos e filhas. Destruirei os seus lugares altos, derrubarei os altos onde queimam incenso, e amaturarei os seus cadáveres sobre o cadáver dos deuses que vocês adoram. A minha alma se aborrecerá com vocês. Reduzirei as cidades de vocês a deserto, destruirei os santuários onde vocês adoram, e não aspirei o aroma agradável dos seus sacrifícios. Assolarei a terra, e os inimigos de vocês que nela vierem morar ficarão espantados. Espalharei vocês entre as nações, e irei atrás de vocês com a espada na mão. A terra de vocês será assolada, e as cidades ficarão em ruínas. Até aqui. Não tem mais coisas que Deus está falando. Aqui você percebe a disciplina de Deus em relação ao pecado do povo. Mas você percebeu que é gradativo? Deus vai mandar uma disciplina. Se mesmo assim o povo não se arrepender, não se voltar para Ele aumenta um pouco a dose. Se mesmo assim o povo não se arrepender e não voltar para Ele aumenta a dose mais um pouquinho. Se mesmo assim o povo não se arrepender, não se voltar para Ele aumenta de novo a dose. Tudo que nós lemos aqui dos castigos, e a palavra castigo talvez não seja a palavra melhor, porque nos remete à punição, né? O que Deus está fazendo aqui? Está disciplinando o povo, está corrigindo o povo a caminhar nos seus estatutos, como você faz com seus filhos. A Bíblia fala que Deus corrige aquele que Ele ama, e Deus ama Israel, e por isso estava corrigindo. E quando você passa ali então o livro de Juízes, o que você tem em Juízes? O povo que está com o juiz está fiel ao Senhor, o juiz morre, e a geração seguinte começa a... E Deus faz exatamente o que Ele falou aqui. Manda inimigos, a safra não é boa, né? E aí então o povo começa a se arrepender, Deus levanta um homem
salva o povo, e nós temos todas as histórias. Reis depois, nós vamos ver isso. Você viu que tem uma parte que fala aqui que Deus vai puni-los a ponto de eles não terem mais satisfação no pão, não terem comida, saciedade, vai faltar bem comida, a ponto deles terem que assar os próprios filhos. Tem uma história de reis que é assim. Israel está cercado sobre os seus inimigos, não tem mais acesso às colheitas, à produção, o estoque interno acabou. Nós temos duas mães que fazem um combinado. Hoje eu asso nosso filho para nós comermos, e amanhã você assa o seu filho para nós comermos. Uma mãe cumpriu o trato, no dia da outra ela não quis cumprir. E aí o rei está andando pela cidade e ele vê essa cena, e ele então lamenta e rasga suas vestes diante de Deus. Então você percebe que Deus vai dando disciplinas, e o auge aqui da disciplina qual que é? Você não percebeu o auge da disciplina? Muito bem. Deus vai espalhá-los. O exílio. Acontece isso? Sim. Eles atingiram todas essas camadas. Sim. Deus foi dando as etapas, chamando o povo ao arrependimento. O povo não se arrependia até chegar nesse exílio. Lembra um pouco essa dinâmica que Deus usou, né? Para você que é diferente o cenário, mas lembra um pouco da dinâmica que ele usou com o faraó, né? Que ia... Progressivo, né? As bênçãos são diretas, as bênçãos de uma vez só, né? A disciplina de Deus é progressiva, chamando o povo ao arrependimento, né? E lembre-se que Deus é longânimo, porque o povo pecou muito e demorou muitos anos para Deus mandar o povo para o cativeiro. Só que não termina nisso. Vamos ler o versículo 40. Mas, se eles confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais na infidelidade que cometeram contra mim, e se confessarem que andaram em oposição a mim, fazendo que também eu fosse contrário a eles e os fizesse entrar na terra dos seus inimigos, se o coração incircunciso que eles têm se humilhar e aceitarem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaac, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Mas a terra na sua salvação deixará por eles, folgará nos seus sábados, e eles aceitarão o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos e se aborreceram contra o meu estatuto. Mesmo assim, estando eles na terra de seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei com eles para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, o Deus deles. Pelo contrário, por amor deles, me lembrarei da aliança com seus antepassados, que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para lhes impor por Deus, eu sou o Senhor. Então Deus fala do juízo, mas o que fala? Se esse povo se arrepender, reconhecer os seus pecados e reconhecer como eu fui contra eles, por amor a eles, e por me lembrar da aliança que eu fiz com Abraão, com Isaac e Jacó, eu vou restaurá-los, eu vou redimi-los. Toda disciplina de Deus não é porque Deus tem prazer em disciplinar. Você que é pai não tem prazer em disciplinar seu filho. Você faz por amor, querendo que ele ande pelos caminhos certos. E é exatamente isso o que Deus faz com Israel, e é exatamente isso que Deus faz conosco. Todas as vezes que Deus nos disciplina, é para o nosso bem, porque Ele nos ama, nos chamando a caminhar com Ele. E nós vemos aqui que Deus trabalha com Israel com disciplinas progressivas. Isso aqui é importante, porque lembre-se que nós já falamos aqui sobre o que é profecia. Quando os profetas vêm, eles falam o seguinte: Israel, vocês estão pecando. Se vocês se arrependerem, Deus vai abençoá-los, porque Ele já prometeu aqui as bênçãos da obediência.
Mas se você, Israel, vocês não se arrependerem, vai vir o mal sobre vocês. Porque aqui nós temos a progressão da disciplina de Deus. Toda a vida de Israel, a partir daqui até Malaquias, todas as profecias, a vida está relacionada com Levítico. E você acha que é um livro para pular, porque não é importante. Não acha mais. Que bom. Alguma dúvida? Deu para ter uma noção de Levítico? Diga, Martinho. Poxa, essa semana quando eu estudei o Levítico, né, fiquei empolgado, até li o número que você falou que era 40. Mas depois eu achei melhor só focar em Levítico. Aí, pastor, o que eu vi, né? Como ele falou aqui, quando eu comecei, eu falei assim, gente, mas não é possível esse povo ser tão turrão desse jeito. Aí eu comecei a ler, estudar, buscar comentaristas e tal. Aí eu cheguei a uma conclusão. Sou eu. Somos nós. Nós somos. É só você, Martinho, não sei. Mas é verdade. Nós temos o coração endurecidos. Nós vemos milagres de Deus e nos esquecemos com facilidade. Nós temos a tendência de nos inclinarmos à vontade do nosso coração, da nossa carne, não da vontade de Deus. Nós queremos agir por conta própria e deixamos Deus de lado. A gente é o povo, sabe? A gente reclama, murmura, como Israel fazia isso. Então, realmente, somos nós. Tem um finalzinho da aula que fala as aplicações em Cristo, né? Então, como eu falei, tudo isso são tipos de Cristo que apontam para Cristo. O bode, o cordeiro, os sacerdotes. Se você ler Hebreus vai mostrar que como Cristo é superior a tudo que tinha na antiga aliança. É superior a Moisés, é superior aos anjos, é superior aos antigos sacrifícios. Hebreus, do capítulo 1 até o capítulo 11, mostram o resumo da aplicação de Cristo em relação a isso. Para hoje, Deus continua o mesmo Deus, santo. E Ele nos ensina a como se relacionar com Ele e andarmos em obediência. Deus continua nos abençoando e continua também nos disciplinando. E Deus é aquele que continua com o seu povo. Volta lá no início do primeiro slide, por favor, meu irmão. Levítico para hoje. Deus nos ensina na santidade. É o Deus que revela o seu perdão, que trata o nosso pecado por meio de Cristo. É o Deus que está em comunhão conosco, presente em nossas vidas. Levítico é importante e tem muito a nos ensinar até para os dias de hoje. Vamos orar e vamos encerrar a nossa aula.